Felipe Campos detona Regina Volpato após previsão polêmica no SBT. Ele disse que a Regina está fingindo ser boazinha. Em sua transmissão, feita no canal que ele tem no YouTube, Felipe Campos detonou Regina Volpato por conta de uma previsão da morte de um apresentador querido da TV brasileira no Chega Mais ao vivo hoje. Muita gente associou a previsão a Silvio Santos, que está internado há 11 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O jornalista disse que a apresentadora fica fingindo ser boazinha. A polêmica começou com a participação de Chaline no matinal do SBT. Ela faz previsões. E aí ela diz: a espiritualidade me mostra a morte de um homem nesses próximos dias. Uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas falando de nostalgia, de lembranças. Isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui. E as coisas tendem a não ficar boas. Fecha aspas. Com Silvio Santos internado e muitas especulações sobre o estado de saúde dele, rapidamente a fala da vidente foi associada ao dono do baú. Felipe Campos, então, hoje, ao vivo na live, se manifestou e disse: Regina, a pior maldade é você fingir bondade. É a pior maldade que existe. Tá tudo errado. Chega! O que nós estamos vendo é um monte de deslize atrás de deslize. Eu vou dizer uma coisa, essas manhãs do SBT poderiam ser um verdadeiro show, poderiam ser uma história grandiosa, com gente popular, coisa bacana acontecendo. Agora, levar um negócio desse é desespero, reclamou ele. Bom, ele também detonou a Regina Volpato nas redes sociais. Em um longo desabafo, Felipe afirmou que nunca vai compactuar com uma pauta como a do Chega Mais de hoje e mandou um breve recado para Paulo Matias, que divide o comando do programa com Regina Volpato. E disse assim: e você, Paulo Matias? Trabalhei muito tempo com você. O que eu tenho para falar para você? Um dia nós vamos conversar pessoalmente. Fecha aspas. O que fizeram hoje no programa? Que bobagem é essa? Que situação mais constrangedora? Por que colocar todo mundo de cabelo em pé? Pra que achar que as pessoas são todas idiotas a ponto de ninguém perceber sobre quem ela está falando? Questionou ele. O jornalista seguiu: respeite a família, respeite os outros, respeite as pessoas que amam as outras de verdade e não fingindo ser boazinha. É a maldade açucarada, disfarçada de quindim, de brigadeiro, de marshmallow. É isso que é. Você engole e faz a cínica, não gosta desse tipo de coisa, não compactua e não acha interessante, pensa em mudar e não ficar chafurdando na própria hipocrisia. É isso que nós estamos assistindo? Já basta, criticou ele se dirigindo a Regina Volpato. E aí, meus amores, eu fui para as minhas redes sociais, e fiz uma postagem. Na verdade, eu vi a postagem do vídeo dele nas redes sociais e eu escrevi um comentário discordando totalmente do Felipe. E eu vou dizer porque, olhando na cara de vocês, eu ia até catar o que eu escrevi, mas eu vou falar direto para vocês. Não é a Regina que faz a pauta do programa. Já começa por aí. A Regina não tem controle sobre o que os convidados vão falar. Já é o segundo ponto. Primeiro é que ela não é ela que faz a pauta do programa. Tem uma produção por trás, uma direção por trás acima de qualquer coisa. Ela é só o rosto que vai conduzir as pautas com os convidados. Segundo, a convidada foi perguntada e a Regina não sabia qual seria a resposta. E a convidada que falou sobre o Silvio. Então não tem como atribuir à Regina toda a responsabilidade da fala de uma terceira pessoa. Eu publiquei, eu falei, eu discordo da fala do Felipe Campos, porque é como se ela fosse a culpada ali. Não tinha o que fazer. Quem falou foi a convidada, a vidente, a espiritualista. Não foi a Regina. Então assim, com todo respeito, eu discordo completamente da fala do Felipe. Porque ela fez o que ela podia fazer naquela situação. E ele até critica o fato de depois ela levantar e tocar o programa normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ué, gente, o que ele queria que ela fizesse? Que ela levantasse e falasse: ai, meu Deus, eu tava falando do Silvio. Ai, meu Deus, era o Silvio. Não. Você vai tentar transformar aquela situação na menor coisa possível, mesmo já tendo viralizado, como foi o caso, né? Imagina como foi os bastidores do programa hoje, sabendo que alguém, por exemplo, poderia ter a atenção chamada. Porque quando isso viraliza, dentro da equipe de produção, dentro da redação do programa, isso vira um problemão.
Quando a coisa sai do controle, quando a coisa ganha uma grande proporção, ainda mais se tratando do Silvio Santos, que é um assunto dentro do SBT nesse momento que ele está internado, muito delicado, imagina como deve ter sido para o produtor, ou para a produtora, ou para a equipe que chamou essa mulher. Porque assim, faltou da produção ter chamado a moça e falado assim, olha, você vai fazer a previsão e a gente sabe que o Silvio está internado. A gente pede encarecidamente que você não fale sobre ele, porque a emissora, né, por ser uma emissora familiar, está evitando tocar nesse assunto. Ponto. Mesmo que ela soubesse da previsão, a espiritualista, a vidente, iria falar sobre isso no canal dela. Não iria falar sobre isso na TV do Silvio Santos, o cara que está internado há 11 dias. Entende? Então, assim, eu acho que nesse comentário do Felipe, que é um comentário que pode fazer muito sentido, ele aponta apenas uma única pessoa responsável, mas é a que menos responsável, na minha opinião, porque eu acho que quando ela percebeu que a moça estava falando do Silvio, eu já percebi ela tentando interromper a convidada para puxar um outro assunto. E foi o que ela fez. Então, tudo que estava sob o alcance da Regina Volpato, ela fez no ao vivo. Eu não acho justo colocar a culpa nela, Bárbara. Minha opinião, não sei se você concorda. Quero saber o que você pensa. Coloca pra nós aí. E vai deixando o like. Eu ia trazer os mesmos pontos aqui, né? Que eu penso que a gente não tem controle sobre o entrevistado, né? A gente que entrevista pessoas. Tem até o exemplo, quando a gente falou agora lá no UOL com a Raquel, que viralizou aquele trecho em que ela diz que a equipe do Davi é composta por 40 assessores. Eu tava ali, eu não fazia ideia que ela ia dizer isso, né? A gente pergunta sem saber qual vai ser a resposta da pessoa. Então não tem como culpar a Regina. Talvez avaliar melhor a pauta. Será que faria sentido levar uma sensitiva, uma pessoa para fazer uma previsão naquele momento? Aí é uma outra discussão, né? E como você bem pontuou, não é ela que define as pautas nem os convidados do programa. Tem toda uma equipe por trás. Então, de repente, alguma crítica a como o Chega Mais está organizando suas pautas, como está fazendo a curadoria dos assuntos, aí é válido, né? Mas você culpar e apontar uma pessoa só, acho que acaba sendo injusto e passa a impressão de que está rolando uma coisa pessoal, que é uma rincha, que, né, é algum recalque ali, porque de fato a Regina fez o que estava ao alcance dela. Nessa situação e em outras, assim, eu a admiro muito como apresentadora, eu acho ela muito boa, muito sensata, muito correta, mas nem tudo é sobre ela e nem tudo está, né, nas mãos dela, é uma equipe muito grande ali, então acho que o Chega Mais, ele vem recebendo muitas críticas, não só por essa pauta, como outras, que acho que precisa ser vista de uma forma mais estrutural ali, é direção, é produção, é todo mundo, mas culpar só os apresentadores, eu acho que acaba sendo muito injusto, né? E nesse caso, a crítica também vale à convidada, porque assim, embora talvez alguém não tenha, né, dado para ela um toque, filtrado, olha, não é para falar sobre isso e tal, acho que também tem que ter um bom senso da pessoa, né? Eu já ouvi de muitas pessoas que têm esses dons que falam, olha, você tem o dom, mas não é a qualquer momento que você vai falar para qualquer pessoa, a qualquer custo, de qualquer jeito. Então, assim, vale mais a fama ou você aterrorizar as pessoas, você ser deselegante, né, dentro da casa daquela pessoa, porque o SBT é a casa do Silvio Santos, né, se a gente for pensar direitinho. Foi ele que construiu tudo aquilo ali, todo aquele império. Então, são muitas discussões aí que eu acho que o Felipe acabou focando em uma pessoa só e foi na pessoa errada. Perfeito. Bom, e aí, qual é a sua opinião? A gente quer saber, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta, porque é assunto polêmico e o Bora Comentar tá sempre de olho.